Olá, alunos, tudo bem? Professor Raul de Biologia, novamente no nosso encontro de aprofundamento. Nosso encontrozinho rápido, onde a gente vai sempre tentar dar um passinho além aí para quem já está há muito tempo estudando, para ver se a gente consegue explorar um pouco mais, discutir umas questões um pouco mais à frente a respeito dessa ciência tão legal que é a biologia. Vamos lá então. No nosso aprofundamento dessa semana, a gente vai tratar de uma coisa muito legal, que é a interface, né? Que é quando a gente encontra o pensamento da genética atual, as descobertas da genética atual com o pensamento evolutivo. Então a gente vai ter o encontro de Darwin e Lamarck com todo o conjunto do conhecimento genético atual. A gente vai discutir onde que a genética se encaixa no pensamento de Darwin, qual conhecimento faltou a Darwin, qual conhecimento faltou a Lamarck, será se a genética consegue explicar Lamarck hoje em dia? Será se a genética chegou para derrubar o pensamento de Darwin ou chegou para corroborar com o pensamento de Darwin? Vamos lá então? Então olha só, quando a gente junta o conhecimento de genética atual com o pensamento evolutivo, a gente dá início a uma nova corrente evolucionista chamada de neodarwinismo ou novo darwinismo, que a visão de Darwin junto com os pensamentos da genética. A gente nem pode dizer que é a junção de Darwin com Mendel, porque Mendel também não tratava de temas como a gente vai tratar aqui agora. Mas não deixa de ser porque ele é o pai da genética, né? Então, olha só. A gente pode resumir o pensamento de Darwin. Bem, aqui tem um errinho, eu vou corrigir aqui na frente de vocês. Pronto. Pronto. Corrigi. Vou apagar e vou corrigir. Que tá feio. Variações. Pronto. Voltando. Então, olha só. A gente pode resumir o pensamento de Darwin na seguinte frase, né? O que acontece? Ele diria o que pra gente? Variações ocorrem ao acaso e o mais adaptado, de acordo com as características que ele carrega, reproduz, perpetuando tal característica a sua prole. Isso aqui é a síntese do pensamento, né, da lei da seleção natural. As variações, que são as características, elas vão surgindo ao acaso. Ele já tinha essa noção, Darwin já sabia que era completamente ao acaso. E o grande prêmio do processo evolutivo, de você sobreviver, de você se adaptar, é a reprodução. E, consequentemente, essa característica é transmitida para a prole. Perfeito, isso aqui é a lei da seleção natural. Só que se você virasse por Darwin e perguntasse, mas da onde vêm essas características? Como que essa variação surge? Como que um indivíduo nasce com uma unha um pouco maior ou com uma unha um pouco menor, com pelo maior, com mais ou menos pelo? Da onde que essas características vêm? Se você perguntasse isso por Darwin, ele ia responder para você da seguinte forma, ó: não tenho a menor ideia. Não sei. Eu só sei que as características surgem e quem possui as características mais adaptadas ao meio tem como prêmio a reprodução e essa característica segue para a prole. Muito tempo se passou, a ciência avançou e hoje a gente sabe. Hoje a gente pode dizer, hoje a genética nos responde. Essas variações, elas surgem da onde? Elas surgem dos processos de mutação do DNA. O processo de mutação do DNA é um processo completamente aleatório. Não existe direcionamento em um processo de mutação, beleza? E na natureza, quais são só me diz aí, pensa aí comigo, um fator mutagênico natural abundante que está atuando o tempo inteiro? A luz do sol. Luz do sol é um exemplo de um agente mutagênico que atua o tempo inteiro. E as mutações não visam chegar a característica nenhuma, assim como o meio também não visa selecionar ninguém, a seleção simplesmente acontece, as características simplesmente surgem. Mas, professor, e se uma espécie estiver diante de uma seleção que peça determinada característica
onde nenhum indivíduo dessa espécie detém essa característica. O processo aleatório de mutação não deu essa característica a nenhum indivíduo dessa espécie. O que vai acontecer com essa espécie? Ela simplesmente vai ser extinta, beleza? Então Darwin não tinha essa noção de DNA, de base nitrogenada, de mutação, nada. Nem o próprio Mendel tinha, né? Na nossa aula lá de genética, eu falei isso para vocês. Então, isso é a junção desse novo passo, beleza? Da ciência para o pensamento de Darwin. Mas a ciência, a genética, ela traz alguns questionamentos que vêm ao processo evolutivo aqui. E a gente vai pensar neles juntos. Olha só. O que seria selecionado pelo meio? Seria o fenótipo ou o genótipo? Eita! Vamos pensar juntos. Galera, o que você acha que vai ser selecionado pelo meio? O fenótipo do indivíduo ou o genótipo dele? Por exemplo, se quem se esconde melhor na neve é um ratinho branco... Vou fazer um ratinho branco aqui, calma aí. Ó, se quem se esconde melhor na neve é um ratinho branco e por isso ele não é predado e por isso ele é selecionado e reproduz, o que eu tô selecionando aqui, não vamos dizer que ele é caçado por uma raposa, beleza? O que faz ele se esconder melhor é o fenótipo dele ou é o genótipo dele? O que faz ele se esconder melhor, na verdade, é o fenótipo dele. A seleção, ela muitas vezes acontece, aliás, ela acontece no fenótipo. Mas o que garante que essa característica do ratinho ser branco passe para a geração seguinte? É o genótipo. Quando a raposa está caçando o ratinho para comer na neve, lembrando que esse ratinho aqui está na neve, ela não está preocupada se ele é azinho, azinho, bezão, bezinho, cezão, cezinho. Isso não existe. Se ele for branco, ele se dá bem. Então a seleção ela acontece a nível do fenótipo, beleza? E nunca que você vai pensar que a evolução acontece ao nível do indivíduo, acontece ao nível da população. Como assim? Não é porque esse ratinho se deu bem que se escondeu que toda a população de ratinhos vai se dar bem porque é branca. Se toda uma população de ratinhos está se dando bem porque é branca, aí a gente tem um processo de seleção acontecendo. Essa seleção vai ter, como é que se fala, aporte suficiente para provocar uma alteração na quantidade de ratinhos brancos ao longo de várias e várias gerações, até os ratinhos de outras cores sumirem, beleza? Outra questão também que pode vir nas nossas provas. As mutações, elas são sempre herdáveis pela prole? Vamos pensar no seguinte, vamos pensar em um humano. Adoro fazer esse exemplo com um humano, ó. Tenho aqui um humano, ficou bonitinho esse humano que eu desenhei. Temos aqui um humano, e aqui eu tenho uma célula dele que é uma célula muscular. Beleza? Se essa célula muscular sofreu, aliás, epitelial, porque senão aí, nossa, esse sol tá indo no fundo de mar, né? Ó, se essa célula epitelial aqui, ela, por meio da ação do sol, sofreu mutação, eu mutei essa célula aqui, ó, mutação. Quando esse humano aqui for ter um filho, quando ele for reproduzir, o filho dele vai nascer com essa mutação que ele adquiriu na célula da pele dele? Sim ou não? Não. Beleza? Para que uma mutação seja herdável, ela tem que ocorrer nas células somáticas aqui, ó. Nas células que vão originar, que vão fazer a meiose aqui, ó, para originar os espermatozoides desse humano, né? Desse homem aqui. Se a mutação ocorrer nas células somáticas, ela não passa para a prole. Se ela ocorrer em células que vão originar os gametas, beleza? Aí eu vou ter a proliferação, né? A perpetuação dessa mutação na prole desse indivíduo aqui, beleza? E geneticamente, outra pergunta importante, geneticamente, como as espécies surgem? Como que a partir de um grupo de indivíduos, de uma espécie, eu construo um outro grupo de indivíduos? Clássico, isso aqui, ó. Vamos supor
que eu tenho um grupo de besouros aqui, ó. Um grupo de besouros. Quando eles estão sem nenhum impedimento entre eles, sem nenhuma barreira entre eles, o processo de mutação vai ser distribuído de forma unânime aqui, ó, de forma homogênea, desculpa. Se surge aqui, passa para os filhos desse, passa para os filhos desse e por aí vai. Então, toda mutação que surge nessa população, como eles são livres para se intercruzar, é misturado. Todo mundo adquire aquelas características, porque está todo mundo reproduzindo com todo mundo aqui. Beleza? Só que o que pode acontecer? Vamos ver aqui a outra situação. Vamos supor agora que eu tenho a passagem de um rio aqui, que seria alopátrica, né? Especiação do tipo alopátrica. Eu venho aqui, ó. Passa um rio aqui, ó. Passou um rio. O rio impede que os indivíduos de uma margem cruzem com os indivíduos da outra margem do rio. Então, olha só. Se nessa margem do rio surgiu uma mutação que deixou a asa desse besouro aqui, ó, roxa. Ele nasceu com a asinha roxa. Essa característica asa roxa vai surgir desse outro lado. Pode surgir? Pode, mas essa característica aqui ela vai passar, que é o ideal é passar. Ela vai passar para o outro lado aqui do rio? Não, porque eles não cruzam entre eles. Então o que vai acontecer? Vamos supor que aqui desse lado essa característica ser roxinho é uma vantagem. Todo mundo aqui vai ficar roxinho, ó, com a asinha roxa. E esses aqui, eles podem ter sofrido um outro processo de mutação e todos eles ficaram com a asinha amarela. Por que que um passa por outra característica? Por causa do rio aqui, ó. Com a passagem de milhares de anos, o que pode acontecer? Esses besouros podem se tornar tão geneticamente distantes desse besouro roxo, pode se tornar tão geneticamente distante desse besouro amarelo que quando eu tento cruzar o amarelo com o roxo, eu não consigo mais. Eu vou ter uma incompatibilidade genética que é muito grande. Quando eu cruzo dois indivíduos e eu não obtenho prole, ou eu obtenho prole infértil, né? Infértil significa que surgiram duas espécies diferentes, beleza? É assim que a gente explica a especiação. Tranquilo? Mas a genética não para só em Darwin. Também a gente pode contribuir e olhar mais uma vez para o pensamento de Lamarck. Esse cara aqui, né, coitado, tão perseguido, né? Tão taxado de que viajou demais. Mas a gente vai ver que nem tanto assim. Depois a gente descobriu que ele tem o seu mérito também. Ele não estava de todo errado. Lamarck falou de duas coisas, da lei do uso e desuso e da transmissão dos caracteres adquiridos. Lei do uso e desuso diz o quê? Aquela questão lá da girafa. Quanto mais você usa determinada parte do seu corpo, mais ela se desenvolve, você passa ela desenvolvida para a sua prole. Ou seja, ele falava que a girafa, de tanto esticar o pescoço para alcançar as folhas mais altas, ela ficou com o pescoço longo. Tem essa ideia de finalidade. Enquanto Darwin traz pra gente essa ideia de aleatoriedade, aqui eu vou ter finalidade. Então, uma das formas da gente achar o pensamento de Lamarck em uma prova é a gente ver no item essa ideia de finalidade. Por exemplo, falar assim, as bactérias ficaram resistentes ao antibiótico para sobreviver, com a finalidade de sobreviver. Isso está errado, isso é pensamento lamarquista. Como que a gente transforma essa frase num pensamento darwinista? Por serem resistentes, as bactérias sobreviveram, beleza? Aves não criaram asas para voar. Isso não existe, não foi um esforço. Eu vou botar força aqui, vai sair umas asas das minhas costas. Não é isso. Por terem asas, elas voaram. Totalmente aleatório. Isso que é o certo. Então, lei do uso e desuso é isso. Quanto mais você usa, mais desenvolve. Pensamento de Lamarck.
E ele também acreditava na transmissão de caracteres adquiridos, ou seja, a girafa que tinha um pescoço longo, que desenvolveu um pescoço longo, passava essa característica que ela adquiriu na vida para os filhos dela. É a mesma coisa de você pensar assim, se eu malhar muito, ficar bombado, meu filho já vai nascer bombado também, né? Caráter adquirido. Então isso aqui a gente ficou um tempão zoando isso aqui, né? Isso aqui não existe nunca. Mas, há um pouco tempo atrás aí, a gente descobriu a famosa epigenética, que lança uma luz sobre o pensamento de Lamarck. A gente consegue ver que hábitos em vida mudam a genética da prole, beleza? Vamos ver aqui como que a gente descobriu isso. A gente tem um experimentozinho clássico aqui de epigenética. A gente tem dois grupos, dois ratinhos gêmeos, beleza? São geneticamente idênticos. Então a sequência de DNA deles aqui para a obesidade é a mesma. A, C, T, C, G, A. Nos os dois ratinhos aqui. Só que a gente pegou e fez o quê? A gente pegou esses ratinhos gêmeos, né? Uma porrada de ratinhos gêmeos e colocou o primeiro grupo em uma dieta magra, em uma restrição alimentar, né? Comia certinho e tal, esse ratinho aqui. Meu Deus, eu troquei aqui. Calma aí. Calma aí, gente, que aqui tá trocado. Vou apagar aqui. Rapidinho. Esse aqui... Troquei na hora de escrever, mas não tem problema não. Troca aqui ao vivo. Ó, esse aqui, então, ele teve a dieta gorda. Para vocês, se vocês forem escrever no caderno, não escrever trocado aí. E esse aqui teve uma dieta magra. Porque senão tava dando tudo ao contrário, né? Aí não rola. Voltando, ó. Pego esse grupo de ratinhos aqui. Esse aqui, todo mundo irmão gêmeo. Informação genética entre eles é a mesma. Eu mantive uma dieta gorda e o outro eu mantive uma dieta magra. Lembrando que antes eles eram normais, beleza? Os filhos do ratinho que foi mantido em uma dieta gorda já nasceram obesos, beleza? Mesmo se depois submetidos a uma dieta magra. E os ratinhos de dieta magra nasceram magros. E aí a gente se questionou, o que será que aconteceu se a informação genética deles é a mesma? E quando a gente muda a dieta, esses aqui continuam obesos e esse aqui não, continua magro. O que será que aconteceu? Aí a gente foi ver a sequência genética. Só que quando a gente olhou a sequência genética, procurando uma mutação, que é uma coisa que a gente gosta de ficar procurando, a mudança nas bases nitrogenadas, a gente não achou nada. Então, mutação não foi. Então, já que não teve mudança das bases, vamos ver se teve uma mudança na base, que é como o Enem já colocou a epigenética, mudança na base. A gente veio aqui e a gente viu que aqui eu tenho um grupo metil, um grupo CH3 aqui, ó. Grupo CH3, metilando essa citocina aqui, ó, no grupinho que ficou obeso. Então, a gente descobriu que com essa metilação eu alterava esse gene aqui. E essa alteração aqui, ela é herdável. Passou do pai para o filho. Beleza? Só que não é uma mudança da base, é uma mudança na base. Não é mutação. Beleza? A epigenética sempre cai com esse peguinho. A epigenética não é mutação, porque não é uma mudança da base, é mudança na base. Eita! Mas o que provocou a mudança genética desses indivíduos aqui de cima? Opa, aqui ó, o hábito dos pais. Pais que têm uma dieta gorda, têm filhos obesos, propensos a serem obesos, mesmo que quando colocados em uma dieta normal. E aqueles que são criados com a dieta magra, têm filhos magros, mesmo que quando colocados na mesma dieta desses aqui. O que provocou? Isso mostrou pra gente o quê? Uma transmissão de caracteres adquiridos em vida. Então a epigenética ela vem dar um afago aqui no pensamento de Lamarck. Beleza? Então, galera, por hoje é isso, o nosso aprofundamento. Desejo a vocês aí bons estudos. E lembre-se que sempre que vocês tiverem qualquer questão, qualquer dúvida, basta ir lá no meu Instagram e me mandar qualquer questionamento aí. É @RaulLimaBar. Beleza? Qualquer dúvida, estamos lá a postos. Não precisa ser apenas da lista de exercícios que vocês recebem ou então dessa aula. Se vocês tiverem dúvida em outros temas da biologia,
podem ficar à vontade para me mandar lá, beleza? Forte abraço, até mais, até a próxima aula.